Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa aula. Nós já temos aqui, olha só, o controller feito, né, bonitinho. E no nosso index nós temos aqui os controllers. Estou chamando aqui os controllers, ou seja, quando chega uma requisição lá do nosso cliente, ele manda a requisição aqui, ele vem, recebeu a requisição chamada books, ele vai nesse arquivinho aqui, book controller, e pega o método listBooks que está aqui. Então a gente usa assim, cascateado, para ficar mais clean, né? E mais fácil de fazer manutenção também. Então agora nós vamos trabalhar com as rotas, tá? Então vamos aqui, ó, adicionar as rotas, tá? E depois instalar o MongoDB. É a ideia da nossa aula de hoje, fazer essas duas coisinhas aqui, tá? Então vamos lá. O router, ele serve para a gente deixar todas as nossas rotas em um arquivinho separado. Para quê? Para fácil manutenção e deixar o código clean. Agora o nosso sistema ele tem apenas duas rotas, que é essas duas aqui que a gente está vendo, ó. A books, que é para listar todos os livros, e a book, que ela vai salvar um livro. Mas imagina que você tenha 10, 15, 20 rotas, elas vão ficar todas nesse arquivo aqui, ó. E vamos dizer que esse arquivo vai ficar sujo, difícil de manutenção. Então toda vez que você for mexer numa rota, você tem que vir aqui e mexer nesse arquivo. Então você tendo um arquivo separado de rotas, você faz a manutenção apenas nesse arquivo. Quando eu falo manutenção, é inserir nova rota, modificar a rota, tá? Deletar uma rota que não precise mais. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos utilizar aqui o import do Express, ou seja, eu vou importar o meu Express aqui. Então const, né, express, nós já fizemos isso bastante, igual a meu require express. E aí vou chamar o router, vou chamar ele de router, por que com R minúsculo? Porque lá no meu express, o meu router, ó, o primeiro aqui, ó, ele é com R maiúsculo, para eu não confundir. Então aqui eu estou executando a rota, né, o router, tá com esses dois parênteses aqui. Aí no final do meu arquivo eu vou colocar aqui module.exports igual a router. Esse nome aqui, ó, é igual a esse aqui. E aqui no meio eu vai as minhas rotas, ó. Rotas que eu queira, que eu necessite na aplicação. Então, as rotas que a gente tem a books, né, e a book. Agora, antes a gente usava assim, ó, app, por causa desse carinha aqui, app post. Agora eu vou usar router, então router.get e vou chamar ela primeiro barra books, que ele vai listar os livros. E aqui a função que vai executar. Que função é essa que executa? A função do controller, ó. Então agora, ao invés de chamar o meu controller aqui no index, eu vou chamar ele aqui, ó. Então, vou pegar aqui, ó, fazer aqui, importar o controller, certo? Então aqui, ó, const book controllers, colocar book controller igual a require, né? Ponto barra, desculpa, dois pontos barra, controllers barra meu book controller. Aí aqui, olha só, vou colocar esse carinha aqui, ó, book controller ponto list books, que quando essa rota for chamada, ele vai listar os livros. Aí agora eu vou fazer aqui um router ponto post, ele vai ser chamado de book, e como eu já importei o book controller, vai ser o book controller ponto save book. Então olha só que legal, agora eu tenho a minha rota conectada com o meu controller. Agora como que eu faço para conectar o meu index? Porque a requisição ele vem para cá, e aí vai ter que vir para a rota, para dar rota vir para o controller. É simples. Aqui eu não vou ter mais esse carinha, vou tirar ele daqui. Agora eu vou ter aqui rotas, tá? Do livro, no caso book rotas aqui.
E aí, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá, que seria o quê? O require, então, const, vamos chamar de book holds, é igual a require, né? Ponto barra, olha só, eu vou aqui nas rotas e book holds. Aí agora eu não preciso mais dessas linhas aqui, ó. Como que eu uso esse carinha aqui? Como ele é um middleware, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer app use, que é para a gente usar um middleware, e vou colocar aqui, ó, book holds. Então agora, quando vir uma requisição do meu cliente aqui, ó, aqui é um cliente, poderia ser uma aplicação mobile, poderia ser qualquer outra coisa. Quando eu mandar essa requisição aqui, ele vem primeiramente para esse arquivo. Aí chegando aqui, ele fala, opa, chegou uma requisição, vou lá na rota. Chega na rota, ele viu que é book aqui, ó, não é? Eu fiz aqui book, ele viu que é essa, aí ele vai e executa esse cara aqui, ó, tá? Se fosse a outra, ele executava essa outra daqui, ó. E daqui ele vem para o meu controller e aí devolve lá para o meu usuário a resposta. Ou seja, você vai se conectar com o banco de dados, fazer alguma coisa parecida e aí finaliza aqui com a requisição devolvendo para o meu cliente. Então, recapitulando, olha só, recebi aqui, vai para as rotas e das rotas vai para o controller. Como falei no início, é uma questão de organização, porque olha só como ficou clean agora aqui meu código, ó. Eu agora só tenho, ó, o meu Express aqui, bonitinho, ó, sendo chamado, né? A minha porta, que depois a gente pode colocar isso aqui num arquivinho env aqui, quando for a produção, e aqui as minhas rotas, ó, que eu chamei, e aqui eu estou colocando ela como middleware, ou seja, para o Express ficar ouvindo aqui essas requisições. E por fim, eu inicializo o meu servidor aqui, ó, iniciar o servidor, ok? Então vamos lá agora o npm start para testar. E agora eu vou vir aqui, ó, a mensagem que a gente quer receber é livros disponíveis, ó, vamos mudar aqui, livros disponíveis no database. E aqui, livro salvo com sucesso no database, certo? Aí agora, olha só, quando eu der uma requisição all books, que eu chamei esse cara de all books, mas requisição books, ó, livros disponíveis no DB, que eu coloquei aqui, e salvar, ó, livro salvo com sucesso no DB. Olha só, então, essa parte de rotas já está pronto. Se eu quisesse agora adicionar mais rotas aqui, ó, eu faria router, ponto, qual seria a minha rota que eu queira, uma delete, uma get, uma post, tá? E crio ela aqui, uma rota qualquer, dou o nome para ela e conecto com o meu controller. E está pronto. Então, para fazer a rota, eu sempre vou precisar dessas duas linhas aqui e dessa linha no final. E no meio eu tenho minhas rotas que eu quero criar e aqui a importação do meu controller, ok? Então, olha só, vamos lá no nosso Trello, porque a gente está se organizando pelo Trello, é bem interessante, ó. Já adicionei minha rota. Agora, a nossa próxima tarefa é o quê? Instalar e conectar com o Mongoose. Nessa aula, nós não vamos ver como instalar o Mongoose, tá? Mas ele é bem simples, você baixa lá o MongoDB, o Community, e esse Compass, o que é esse Compass? É a parte gráfica do Mongo, tá? E o MongoDB, na verdade, o banco de dados, ele está sendo executado aqui em background no meu computador, e esse carinha aqui é a interface gráfica. Então o que é o Mongoose? O Mongoose é um pacote que a gente vai importar, que ele nos dá acesso a uma série de métodos para a gente usar o MongoDB, tá? E depois a gente vai aprender a criar um modelo. Então, para gerenciar o banco de dados vai ser mais prático. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar, né, o nosso MongoDB. Então, como que eu instalo? Eu vou fazer npm install Mongoose, que é o nome do pacote, Mongoose, ó. Ele instalou. Aí aqui, como que eu faço para ter acesso ao meu Mongoose, no caso, ó, conectar com o meu MongoDB? Primeira coisa que eu faço é pegar lá o importar ele, então eu vou colocar aqui, ó, const mongoose
Vou chamar ele de mongoose, igual a require. Mongoose, ele já apareceu aqui para mim. Depois que eu importei, para ter acesso a ele tem uma funçãozinha chamada connect. Então, ó, eu vou chamar ele aqui embaixo, ó, mongoose, que é o que eu chamei o nome dele, ponto .connect, ó, o connect aqui, ó. Como é uma função, eu tenho que abrir e fechar parênteses, e ele pede aqui, ó, uma URI, ou seja, o endereço para conectar, que é uma string. Onde que a gente pega esse URI? Se eu vir aqui no meu MongoDB, olha só que palavrinha tem aqui, ó, URI, que é esse cara aqui, ó. Então, aqui é a minha string de conexão. Então, eu venho aqui, copio aqui, ó, Ctrl C, certo? Venho aqui no meu e vou colocar a minha string aqui. Para ficar organizado, vamos criar uma const. Vamos chamar de dbString. E ela vai ser igual a isso daqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, dbString. Então aqui, olha só, tem a minha string, né? Que a gente copiou daqui do nosso MongoDB. E aqui eu vou colocar um barra, ó, assim. E na frente eu vou colocar o nome da minha biblioteca, do meu banco de dados. Então eu vou chamar ele de... vamos chamar de Book Library, certo? E aí a gente vai criar esse carinha lá no banco de dados daqui a pouco. Ele vai ser criado lá. E agora, depois que eu fiz isso, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso chamar essa conexão aqui que a gente começou a fazer aqui. Então aqui, ó, then, ó, então, ou seja, depois que ele conectar, faça o quê? Vou colocar um nomezinho chamado result, poderia ser qualquer outra coisa. Chamar uma funçãozinha aqui e aqui dentro, ou seja, depois que eu conectar, essa linha vai ser o seguinte, ó, connect no meu MongoDB com esse endereço, então faça o quê? Inicie meu servidor. Então, essas 3 linhas eu vou colocar aqui dentro. Beleza? E aqui eu vou colocar um catch, se acontecer algum erro de conexão, a gente sabe o que está acontecendo. Então, erro, vou colocar aqui um console, por enquanto. .log esse erro. E aqui eu vou colocar uma mensagem para a gente saber aqui, ó. Banco de dados conectado ao banco de dados dbString. Vamos fazer assim, olha lá. Agora vamos dar um npm start aqui. Olha só, conectado ao banco de dados esse daqui, ó, e o servidor está online, tá? Agora vamos aqui, ó, ticar aqui conexão com Mongoose, ok. E na próxima aula a gente vai fazer o quê? Criar o objeto livro e salvar e ler do banco de dados, tá? A gente vai trabalhar já com essa pasta aqui, a model, e vamos mexer na controller já. Vejo vocês na próxima aula, pessoal. Valeu!